nunca apareci neste canal aqui, né, de 2 inscritos, né, não tem um público muito favorável, né, certo? Vamos colaborar, né, com isso aqui. Então, eu sou o dono deste canal, certo? Uma criança de 13 anos. É fácil. Por quê? Eu pego vídeos de vários canais, né, de curiosidades, notícias, tudo que você queira saber vai estar neste canal. Então você não precisa sair procurando, né? É difícil às vezes achar o vídeo que você queira. Aqui vai ter de tudo. Vai ter canal Você Sabia, Fatos Desconhecidos, Fala Sério, que é de mais animações, né? Você Sabia, mais notícias. Não sei bem direito, mas não, aqui eu vou começar a postar mais de 2 canais diferentes. Eu vou procurando e vou agregar em um só. Então vai ser notícia a sobra aqui que você vai precisar saber ou não queira, mas eu sei que você vai gostar desse canal, ok? Então já se inscreve aqui nesse botãozinho aí vermelho. E é isso, falou, bora pro vídeo logo. Tá bem da hora. Você arriscaria sua vida pelo seu animal de estimação? Ou será que ele poderia acabar colocando-a em risco? Embora ter um animal de estimação possa trazer imensa alegria, existem momentos em que até os animais mais afetuosos podem se tornar mortais. Hoje vamos nos aprofundar em histórias arrepiantes, onde animais de estimação se tornaram uma ameaça para seus próprios donos. Temos desde o perigoso mamba até os perigos de acariciar uma piton. Aqui estão alguns dos casos mais inacreditáveis de animais que atacaram seus donos bem na frente de todos. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora, vamos começar. Número 1. O ataque do urso pardo a Timothy Treadwell. Timothy Treadwell, um grande entusiasta dos ursos, era conhecido pela prática controversa de viver entre os ursos pardos no Parque Nacional Katmai. Em 2003, Treadwell e sua namorada foram acampar para observar essas magníficas criaturas de perto. A jornada deles tomou um rumo trágico quando um dos ursos os atacou, possivelmente enquanto Treadwell estava montando uma câmera. A ausência do casal foi notada por Willie Fulton, um piloto de táxi aéreo que havia organizado o transporte deles. Preocupado, Fulton visitou o acampamento deles e encontrou o local abandonado, com sinais de um ataque de urso. As autoridades foram chamadas e eventualmente descobriram os restos de Treadwell e sua namorada, após terem que tranquilizar os ursos para poder realizar a busca. O evento horrível foi parcialmente capturado em vídeo, que mais tarde se tornaria infame por seu conteúdo perturbador. A gravação mostrou os momentos finais de Treadwell e sua namorada, mas devido à sua natureza gráfica, apenas algumas pessoas se atreveram a ouvi-la. Número 2. As consequências fatais de ter um urso. Kellyanne Walls e seu marido Michael eram conhecidos por seu amor pelos animais, o que os levou a adotar um urso negro como animal de estimação. Apesar de o urso ser mantido em uma jaula, a decisão dos Walls de manter um animal tão perigoso trouxe consequências severas. Um dia, enquanto Kelly estava dentro da jaula, limpando e alimentando o urso, ele de repente atacou ela. O urso a atacou, arranhando-a severamente. Vizinhos e crianças testemunharam o evento horrível e imediatamente buscaram ajuda. Infelizmente, os ferimentos de Kelly foram muito graves, e ela faleceu antes que qualquer socorro chegasse. O incidente deixou sua família e amigos devastados. Comunidade de luto destaca os riscos associados à posse de um animal selvagem e potencialmente perigoso. Número 3. O vínculo mortal entre Maurice e Humphrey. Maurice Ells, um major aposentado do exército e fazendeiro, formou um vínculo incomum com um hipopótamo bebê chamado Humphrey. Apesar de diversos alertas sobre os perigos de manter um hipopótamo como animal de estimação, Ells estava convencido da conexão especial que compartilhava com Humphrey. O hipopótamo foi criado na vasta fazenda de Ells, onde os dois frequentemente brincavam juntos e até nadavam em um rio local.
os instintos mais agressivos de Humphrey acabaram surgindo. Durante uma dessas interações, o sobrinho de Els, Johan, foi atacado pelo hipopótamo, mas Els minimizou o incidente, insistindo que fosse um evento isolado. Infelizmente, o otimismo de Els se mostrou fatal. Em novembro de 2011, Els foi verificar Humphrey e não voltou. Sua família, preocupada, procurou na área e descobriu o corpo de Els flutuando no rio. Uma investigação revelou que Humphrey havia atacado Els, arrastando-o para a água e causando mordidas fatais. Embora Humphrey não tenha consumido Els, os ferimentos graves levaram à sua morte. Número 4. O ataque trágico de Travis, o chimpanzé. Travis, um chimpanzé adotado ainda filhote por Sandra e Jerome Harold, recebeu um lar cheio de amor, onde recebeu muito cuidado e atenção, especialmente de Sandra, após o falecimento de Jerome. Apesar de ser um membro querido da família Harold, o comportamento imprevisível de Travis levou a várias fugas de seu cercado, causando ansiedade na comunidade. No entanto, Sandra optou por não devolver Travis à vida selvagem, nem fazer os ajustes necessários em seus cuidados, acreditando que poderia lidar com as peculiaridades dele. A situação tomou um rumo sombrio quando, um dia, Travis conseguiu escapar novamente, após ter recebido medicação e Xanax para sua doença de Lyme. Sandra ligou para sua amiga próxima, Charla Nash, pedindo ajuda para atrair o chimpanzé de volta para dentro. Tragicamente, quando Charla tentou usar o brinquedo favorito de Travis para atraí-lo, o chimpanzé ficou agitado e lançou um ataque violento. Travis mordeu as mãos de Charla e causou arranhões graves em seu corpo. Sandra tentou intervir com uma faca, mas isso apenas aumentou a agressão de Travis. Em pânico, Sandra fugiu para o carro e ligou para o 911. Os socorristas inicialmente duvidaram do relato angustiante, mas acabaram chegando para encontrar uma cena horrível. Não houve escolha senão atirar em Travis para acabar com o ataque. Charla Nash foi levada para o hospital, onde passou por uma cirurgia de emergência, precisando, eventualmente, de um transplante facial. Embora Charla tenha sobrevivido, o incidente traumático a deixou profundamente marcada, e ela passou a defender leis mais rigorosas sobre a posse de animais selvagens. Número 5. O encontro assustador com a aranha viúva negra. Se você achou que as histórias anteriores eram perturbadoras, a experiência de Mark Vogel realmente vai arrepiar sua espinha. Vogel, um homem de 30 anos da Alemanha, tinha uma fascinação por insetos e aracnídeos, acumulando uma coleção de mais de 200 criaturas, incluindo várias aranhas venenosas, entre elas a notória aranha viúva negra, conhecida por seu veneno potente. Em um dia fatídico, Vogel foi picado por uma dessas aranhas perigosas. Morando sozinho e sem poder pedir ajuda, ele sucumbiu aos efeitos do veneno. Não foi até meses depois, quando os vizinhos começaram a se preocupar com o seu desaparecimento, que a polícia descobriu seu apartamento. Os oficiais se depararam com uma cena horrível. O corpo de Mark Vogel estava coberto por seus próprios animais de estimação, que haviam se alimentado dele na ausência de outras fontes de comida. A descoberta foi tão perturbadora que levou horas para a polícia e os serviços de animais limparem o apartamento. As aranhas sobreviventes e outros insetos foram realocados para uma área de conservação, e Mark Vogel foi finalmente enterrado. Número 6. O trágico destino de Harry e Sally. A história de Harry e Sally, dois adorados pugs de Omaha, é um lembrete sombrio do vínculo entre os animais de estimação e seus donos. Após a morte repentina de seu dono, que não tinha amigos nem família, os dois cães foram deixados sozinhos em casa, sem ninguém para cuidar deles. Harry e Sally enfrentaram uma luta angustiante pela sobrevivência. Inicialmente, os cães tentaram sobreviver sem comida, mas à medida que os dias se transformaram em semanas, a fome se tornou insuportável. Em uma reviravolta desesperadora e trágica,
Harry e Sally começaram a consumir o corpo de seu dono falecido. Não foi até que os vizinhos notaram que não haviam visto o dono por algum tempo que as autoridades foram alertadas. Quando a polícia chegou, encontrou o dono falecido e levou Harry e Sally sob custódia. Os Pugs foram eventualmente transferidos para um abrigo administrado pela Sociedade Humanitária de Nebraska. Apesar das circunstâncias horríveis que enfrentaram, Harry e Sally foram adotados por um casal carinhoso de Indiana, oferecendo-lhes um novo lar amoroso. Esta história destaca a profundidade da lealdade dos animais e as consequências devastadoras da negligência. Número 7. A fúria fatal do Pitbull Scarface. Os touros frequentemente enfrentam equívocos sobre seu temperamento, mas o caso de Scarface levou as coisas a um extremo. Scarface era um cão resgatado, adotado por Brenda e Ishmael Guerreiro, que estavam determinados a reabilitá-lo, apesar de seu passado problemático. Infelizmente, os esforços deles para ajudá-lo a se curar resultaram em um desfecho trágico. Um dia, enquanto a senhora Guerreiro tentava vestir Scarface com um suéter, o cão de repente a atacou. Seu marido correu para ajudá-la, mas Scarface se virou contra ele também. O filho deles, desesperado para proteger os pais, tentou intervir com uma faca, mas nem isso foi suficiente para submeter o cão agressivo. Vizinhos assustados e os próprios guerreiros acabaram chamando o 911. A equipe de resposta teve dificuldades para controlar Scarface. Inicialmente usaram um taser, mas a agressão do cão só aumentou. Foram forçados a usar tranquilizantes para subjugá-lo com segurança. Apesar desses esforços, Scarface foi finalmente eutanasiado para evitar mais danos. A senhora Guerreiro foi hospitalizada e precisou de semanas de tratamento para seus ferimentos. Número 8. O tigre escondido de Harlem. Em uma reviravolta chocante, Antoine Yates demonstrou o quão perigoso pode ser ter animais exóticos. Yates, um admirador fervoroso de grandes felinos, mantinha secretamente um tigre siberiano bengal chamado Ming em seu apartamento em Harlem. Sua fascinação por esses majestosos animais o levou a abrigar Ming em um prédio de vários andares, uma decisão cheia de perigos. As autoridades inicialmente não sabiam da existência de Ming, até que Yates procurou atendimento médico em uma emergência. Ele chegou com lacerações graves no braço, alegando que foram causadas por um pitbull. No entanto, a natureza e a gravidade das feridas sugeriam que tinham sido infligidas por um animal muito maior. Logo ficou claro que Ming havia atacado Yates depois que ele tentou intervir em uma disputa entre o tigre e outro animal de estimação. Um mês depois, uma denúncia anônima à polícia de Nova York informou sobre um animal selvagem causando distúrbios. Isso levou a polícia a investigar o apartamento de Yates. Quando chegaram, encontraram Ming, que estava agitado e rosnando. Retirar um tigre de um apartamento confinado não foi tarefa fácil. Os oficiais tiveram que usar tranquilizantes para subjugar Ming, um processo que foi tanto complexo quanto arriscado. Yates, indiferente ao perigo, insistiu que Ming estava apenas agindo por medo e que o manteria novamente se tivesse a chance. Apesar de suas alegações, as autoridades apreenderam Ming e a levaram para um santuário em Ohio, onde ela passou seus últimos dias em um ambiente mais adequado, eventualmente falecendo pacificamente. Número 9. O catastrófico incidente com o gato. Às vezes, as situações mais inesperadas surgem quando os animais de estimação são levados ao limite. Esse foi o caso de Janet V., uma mulher que encontrou consolo na companhia de seus numerosos gatos e cães após seu marido ter partido um ano antes. Sem filhos para cuidar, a vida de Janet girava em torno de seus animais, que eram seus principais companheiros. A natureza reclusa de Janet significava que ela tinha pouco contato com os vizinhos. À medida que as semanas se passavam sem qualquer sinal de Janet, a pilha de correspondência acumulada chamou a atenção de moradores preocupados. Percebendo que ela não era vista há vários dias, eles decidiram chamar as autoridades para uma verificação de bem-estar.
A polícia enfrentou grande dificuldade para entrar na casa de Janet devido à vegetação alta e à desordem. Eventualmente, um oficial teve que escalar uma escada para acessar uma janela e entrar na casa. Lá, descobriram uma cena trágica e perturbadora. Janet havia falecido devido a uma condição médica e seu corpo tinha sido deixado sem assistência por algum tempo. A casa estava cheia de cheiro de decomposição e os oficiais se depararam com uma visão sombria. Enquanto alguns dos gatos de Janet haviam sobrevivido, fizeram isso em circunstâncias extremas e, sem outra fonte de alimento, haviam recorrido a consumir partes de seu corpo. Os gatos sobreviventes foram eventualmente levados para um abrigo local, onde receberam cuidados médicos e foram adotados. Este infeliz incidente ressalta as graves consequências de ter animais de estimação sem um sistema de apoio e destaca a importância de verificações regulares para aqueles que vivem sozinhos. Número 10. A fúria dos macacos. Os macacos são frequentemente vistos como animais de estimação brincalhões e divertidos, mas seu comportamento pode ser imprevisível e, por vezes, perigoso. Naga Muhammad, um homem de 72 anos da Malásia, tinha um macaco de estimação que era supostamente seu companheiro constante. Naga e o macaco compartilhavam um vínculo único, realizando atividades como escalar coqueiros e pegar cocos, o que fazia parte de sua rotina diária. Em um dia fatídico, Naga decidiu realizar a rotina habitual de colheita de cocos. Ele havia prometido a seu filho de 29 anos, Mud, que traria alguns cocos, como de costume. Naga levantou o macaco até a árvore, esperando que ele fizesse sua tarefa habitual de coletar cocos. No entanto, algo deu terrivelmente errado. O macaco, em vez de trabalhar como de costume, atacou Naga com um surto repentino de agressividade. Em uma virada chocante dos eventos, o macaco mordeu o braço de Naga com tanta força que rompeu uma artéria. O ferimento resultante levou Naga à morte. Quando Mud percebeu a ausência prolongada do pai e o silêncio incomum, saiu para checar. Ao descobrir a cena horrível, ele também se tornou alvo da agressão do macaco, mas conseguiu sobreviver ao ataque. Os vizinhos foram alertados sobre a situação e chamaram as autoridades. O macaco foi posteriormente capturado e levado sob custódia. Sendo avaliado, foi decidido que o macaco seria reabilitado e reintroduzido na natureza. Número 11. O dilema do puma. Pumas, também conhecidos como leões da montanha ou onças pardas, são predadores poderosos e elusivos. Sua presença na natureza muitas vezes gera preocupação devido à sua força e habilidade de caça. Apesar desses riscos inerentes, algumas pessoas escolhem mantê-los como animais de estimação. Amber Michelle Couch, do Texas, é uma dessas pessoas que assumiu esse empreendimento perigoso. No Texas, a legislação estadual permite a posse de pumas como animais de estimação, desde que o proprietário tenha as devidas licenças e mantenha as vacinas e os exames de saúde em dia. Infelizmente, Amber não cumpriu essas regulamentações. Seu puma não estava recebendo as vacinas necessárias, e apesar de vários avisos de amigos e autoridades, ela continuava negligenciando seus cuidados. O leão estava mantido em uma jaula apertada, o que provavelmente contribuiu para seu comportamento agitado e imprevisível. Tragicamente, a situação chegou a um ponto crítico quando o jovem sobrinho de Amber acidentalmente se aproximou demais da jaula. O leão da montanha, sentindo-se ameaçado ou agitado, atacou a criança, causando ferimentos graves no rosto. O menino sobreviveu ao ataque, mas precisou de uma longa internação hospitalar para sua recuperação. Este incidente provocou uma intervenção imediata das autoridades, que confiscaram o leão da montanha e emitiram várias autuações contra Amber por sua negligência. Entre as consequências, Amber foi proibida de possuir animais de estimação sem demonstrar os cuidados adequados e o cumprimento das normas legais. O leão da montanha foi finalmente sacrificado para garantir a segurança dos outros.
Este caso destaca os graves riscos associados a manter animais selvagens como animais de estimação, especialmente quando o cuidado e o confinamento adequados não são mantidos. Número 12. O incidente com o uapiti. O uapiti, um raro híbrido entre um veado vermelho e um alce, é um animal exótico que pode ser bastante atraente para os entusiastas da vida selvagem devido à sua raridade. Esse foi certamente o caso de Pat McDonald, um australiano que mantinha um uapiti em um cercado em sua propriedade. Porém, o apelo de possuir uma criatura tão única mostrou-se perigosamente equivocado. Em um dia de rotina, McDonald estava alimentando o uapiti, enquanto sua esposa e seu filho adolescente estavam dentro de casa. De repente, eles ouviram McDonald gritar, reconhecendo que algo estava errado. Sua família correu para fora e encontrou McDonald sendo atacado pelo uapiti. Em uma tentativa frenética de salvar o marido, a esposa de McDonald, Mandy, entrou no cercado, mas também foi atacada pelo animal agressivo. O filho deles, Ethan, correu de volta para casa para chamar a polícia, enquanto Mandy tentava se defender com o que tivesse à mão. A situação era crítica, mas a sorte estava ao lado deles, pois um socorrista que estava nas proximidades interveio a tempo. A polícia chegou e precisou tranquilizar o uapiti para poder resgatar Mandy com segurança. Ela foi então levada para um hospital próximo, mas teve que ser transferida de helicóptero para uma instalação mais equipada devido à gravidade de seus ferimentos. Especialistas acreditam que o comportamento agressivo do uapiti pode ter sido impulsionado por mudanças hormonais ou por uma ameaça percebida de seu dono. Esse incidente serve como um lembrete contundente da imprevisibilidade dos animais selvagens, mesmo daqueles criados em cativeiro, e dos riscos inerentes a manter animais exóticos como pets. Número 13. O ataque do veado. Muitos de nós associamos veados com uma imagem tranquila e gentil, presente em histórias e filmes infantis. No entanto, veados, especialmente em suas formas mais agressivas, podem exibir comportamentos perigosos. Gerald Rushon, um entusiasta de veados, vivenciou essa realidade amarga. Rushon mantinha vários cervos em sua propriedade, incluindo veados vermelhos europeus, conhecidos por seus impressionantes chifres e porte poderoso. Apesar de sua aparência majestosa, esses cervos podem se tornar agressivos, especialmente em certas épocas do ano. Em um dia fatídico, Rushon entrou no cercado dos cervos para alimentá-los, sem querer assustando-os. O veado vermelho de 230 quilos, agitado pela aparição repentina de Rushon, investiu contra ele. O corpo poderoso do cervo atingiu Rushon, derrubando-o e fazendo-o cair para trás. O cervo, então, o atacou com seus chifres afiados, prendendo Rushon contra a cerca. A violência do ataque aumentou quando o cervo começou a pisotear Rushon, causando ferimentos graves. Os serviços de emergência chegaram rapidamente, mas foram impedidos de ajudar devido à agressividade do animal. As autoridades tomaram a difícil decisão de sacrificar o cervo para que os socorristas pudessem chegar até Rushon. Infelizmente, quando a ajuda finalmente chegou, Rushon já havia sucumbido aos ferimentos. Número 14. O avestruz mortal. O caçovário é frequentemente considerado a ave mais perigosa do mundo, uma reputação bem merecida devido à sua natureza agressiva e atributos físicos formidáveis. Nativo do norte da Austrália, Nova Guiné e ilhas próximas, esse pássaro incapaz de voar é conhecido por suas pernas poderosas e garras afiadas como navalhas, características que o tornam uma criatura temida, até mesmo pelos especialistas em vida selvagem. Marvin Hadjus, um texano de 75 anos, com uma profunda paixão por aves exóticas, encontrou-se no centro de um incidente trágico envolvendo um desses pássaros. Hadjus era um criador experiente que havia criado com sucesso avestruzes, emas e caçovários, tornando-se o primeiro nos Emiusa a realizar tal feito. Apesar de sua vasta experiência, um acidente trágico resultou em sua morte. Um dia, enquanto observava seus caçovários,
Rajos tropeçou e caiu. O movimento repentino assustou uma das grandes aves, que então percebeu Rajos como uma ameaça. Em um ataque agressivo, o caçovário usou suas garras poderosas para infligir ferimentos graves. Rajos, percebendo a gravidade da situação, conseguiu ligar para o 911 em um pedido desesperado de ajuda. A chamada foi aterrorizante, capturando seu medo e urgência enquanto ele pedia uma ambulância. As equipes de resgate enfrentaram uma dificuldade significativa para alcançar Rajos, devido ao comportamento agressivo do pássaro, que continuava a obstruir os esforços de resgate. Após vários minutos tensos, conseguiram resgatar Rajos e transportá-lo para o hospital. Infelizmente, os ferimentos foram fatais, e Rajos não sobreviveu. Número 15. A tragédia do Gnu. Você deve se lembrar da cena dramática de uma manada de gnus em O Rei Leão, que destacou a natureza impressionante e às vezes caótica desses animais. Na realidade, os gnus podem ser tão formidáveis e agressivos quanto o que se tornou tragicamente evidente em um caso envolvendo um GNU de estimação. Klaus de Renda, um amante apaixonado por animais, decidiu trazer um filhote de GNU para sua casa, criando-o ao lado de outros animais exóticos, como lhamas, emas, renas e avestruzes. Essa não foi uma escolha incomum para Klaus, que tinha um histórico de cuidar de vários animais selvagens. Como muitos animais em crescimento, o wildebeest, besta selvagem, tinha ocasionais surtos de hiperatividade, mas Klaus desconsiderava esses comportamentos como típicos. No entanto, a excitação da besta selvagem parecia aumentar conforme ela amadurecia, e Klaus até facilitou a reprodução ao introduzir uma fêmea. O casal conseguiu produzir um filhote de besta selvagem, o que reforçou ainda mais o apego de Klaus a eles. Em 5 de dezembro de 2004, Klaus foi até o celeiro onde as bestas selvagens eram mantidas. Sua esposa começou a se preocupar quando ele não voltou para casa por volta do meio-dia. Inicialmente, ela assumiu que ele estava dando uma volta ou resolvendo algum assunto, mas começou a ficar preocupada quando ele não apareceu para o almoço e não respondia às ligações. Ao ir ao celeiro para investigar, ela se deparou com uma cena horrível. Klaus estava deitado no chão, gravemente ferido e inconsciente. Os serviços de emergência foram chamados, mas apesar dos esforços, Klaus não resistiu aos ferimentos. A investigação subsequente revelou que a morte de Klaus foi resultado de um infeliz e perigoso encontro com sua besta selvagem de estimação. O animal, que estava agressivo devido à época de acasalamento, reagiu violentamente depois que Klaus, sem querer, o provocou. Durante o ataque, a besta selvagem avançou repetidamente contra Klaus, atingindo-o no peito e na cabeça. Este trágico incidente destaca os potenciais perigos de manter animais selvagens como animais de estimação. Bestas selvagens, com sua constituição física poderosa e natureza imprevisível, não são adequadas para ambientes domésticos. Número 16. A tragédia do lagarto monitor. Quando se trata de manter animais exóticos como animais de estimação, algumas escolhas são mais perigosas que outras. Ronald Huff, um entusiasta de répteis, tinha uma paixão particular por lagartos monitores. Conhecidos por seu tamanho impressionante e garras formidáveis, esses lagartos estão entre os répteis mais perigosos em seus habitats naturais. Eles são capazes de caçar e dominar animais muito maiores do que eles, incluindo cangurus. Suas mordidas venenosas e garras afiadas representam um sério risco, e eles raramente são mantidos como animais de estimação devido a esses perigos. A fascinação de Ronald por esses répteis, apesar dos riscos, o levou a manter vários lagartos monitores em sua casa. Sua escolha gerou ceticismo e preocupação entre amigos e familiares. Durante algum tempo, Ronald ficou sem contato com pessoas próximas, o que era incomum e gerou alarme. Um vizinho preocupado eventualmente solicitou uma verificação de bem-estar ao departamento do xerife local. Quando as autoridades chegaram à residência de Ronald,
Inicialmente enfrentaram dificuldades. Bateram na porta, mas não receberam resposta, embora pudessem ouvir sons vindos de dentro. A porta parecia estar emperrada, o que levou os oficiais a forçá-la. O que encontraram lá dentro foi trágico e perturbador. Ronald Huff estava caído contra a porta, tendo falecido em circunstâncias angustiantes. A parte mais chocante da cena era a presença de seus lagartos monitores. 7 desses répteis perigosos foram encontrados rastejando sobre o corpo sem vida de Ronald, alimentando-se dele. Esta descoberta horrível deixou os oficiais profundamente abalados. A investigação sobre a morte de Ronald revelou que ele provavelmente adoeceu repentinamente enquanto tentava buscar ajuda. Um de seus lagartos monitores o atacou, levando a um desfecho fatal. O incidente serve como um lembrete sombrio dos riscos inerentes a manter esses animais perigosos como animais de estimação. Os lagartos monitores, com sua combinação potente de agressividade e veneno, representam riscos sérios não só para seus donos, mas também para aqueles ao redor. Número 17. Perigo com a Piton. Em outro caso perturbador envolvendo animais exóticos, Jaren Hare e Charles Darnell, dos Estados Unidos, encontraram-se em uma situação devastadora com sua piton birmanesa de estimação. As pitons birmanesas são grandes cobras constritoras não venenosas que podem crescer até comprimentos impressionantes. Apesar de não serem venenosas, elas ainda são capazes de causar sérios danos, especialmente se não forem adequadamente contidas. A piton do casal, uma birmanesa albina de 2,4 metros de comprimento, era mantida em um recinto improvisado, coberto com um edredom e preso com alfinetes de segurança. Essa configuração inadequada permitiu que a piton escapasse. A situação foi agravada pela negligência do casal e pelo uso de várias medicações e estimulantes, que prejudicaram sua capacidade de supervisionar e cuidar adequadamente do animal. Nas primeiras horas de uma noite fatídica em 2009, a piton escapou de sua jaula e entrou no quarto da filha pequena do casal. Tragicamente, a cobra atacou a criança, resultando em sua morte. A descoberta horrível foi feita na manhã seguinte, quando Darnell encontrou tanto a cobra quanto a criança no quarto. Dominado pela tristeza e raiva, Darnell golpeou a cobra e chamou assistência de emergência. Infelizmente, as autoridades não conseguiram salvar a criança. Após o incidente, a piton birmanesa foi realocada para uma base da Força Aérea, onde foi supostamente usada em exercícios de treinamento. Tanto Hare quanto Darnell enfrentaram consequências legais por sua negligência, sendo suas ações consideradas extremamente irresponsáveis. Eles foram condenados à prisão, e o caso destacou os graves riscos associados a manter répteis grandes e potencialmente perigosos em condições inadequadas. Número 18. O réptil mortal. Quando se trata de ter animais de estimação, poucas escolhas são tão arriscadas quanto manter cobras venenosas. As mambas negras são conhecidas por seu veneno potente e natureza agressiva. Como uma das cobras mais perigosas do planeta, elas representam um grande desafio, mesmo para herpetologistas experientes. O veneno de uma mamba negra pode causar a morte em poucas horas se não for tratado, tornando-a uma escolha extremamente perigosa como animal de estimação. Alita Stacy, de Putnam Lake, Nova York, tinha uma fascinação profunda por cobras, o que a levou a acumular uma coleção de mais de 70 répteis. Entre eles estava uma mamba negra, uma espécie notória por sua agressividade e picada venenosa. Apesar dos avisos e preocupações das pessoas ao seu redor, Stacy mantinha um relacionamento próximo com suas cobras. O perigo era muito real, como ficou evidente pelos trágicos eventos que se desenrolaram. Certo dia, o namorado de Stacy a encontrou inconsciente em casa. A mamba negra havia conseguido escapar de sua jaula devido a um cadeado que não estava bem preso. Em um evento horrível, a cobra mordeu Stacy no antebraço. Dado o veneno altamente tóxico da mamba negra, que age rapidamente, as chances de sobrevivência eram mínimas. Apesar da intervenção médica rápida,
A morte de Stacy foi inevitável devido aos efeitos potentes do veneno. Esse trágico incidente ressalta o risco associado a manter cobras altamente venenosas como animais de estimação. O ataque da mamba negra é um lembrete claro de como até mesmo gaiolas aparentemente seguras podem falhar, e de como uma situação pode se tornar fatal rapidamente. Embora algumas pessoas possam achar irresistível a ideia de ter animais exóticos, é crucial entender os perigos e as responsabilidades inerentes ao cuidado desses animais. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela. E eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!